Olá pessoal, começando aqui mais uma videoaula, que faz parte da disciplina Técnicas de Tomada de Decisão, que é uma disciplina do curso de Engenharia Elétrica da Univei. Bem, nas aulas anteriores nós falamos sobre o método simplex. O método simplex é um método utilizado para resolver problemas de programação linear. É um método universalmente conhecido para resolver problemas de programação linear. Então, nós vimos que para resolver um problema de programação linear pelo simplex, nós precisamos colocar o problema, as equações, num determinado formato que nós chamamos de forma canônica perfeita. Então, nessa forma canônica perfeita, nós temos algumas condições. Primeiro, a função objetivo ela tem que ser do tipo maximizar. Então, tem que maximizar uma função objetivo. Essa é uma primeira condição. Uma outra condição é que as equações de restrição, as equações principais de restrição, elas têm que ser do tipo igual. Então, eu não posso ter uma equação do tipo maior ou igual ou menor ou igual. Outra condição é que cada uma das equações de restrição, elas têm que ter uma variável básica. A variável básica é uma variável que aparece em apenas uma das equações e ela tem coeficiente 1. Não pode ser menos 1, tem que ser 1, a variável básica. A variável básica também ela não pode aparecer na nossa equação da função objetivo. Muito bem, o lado direito das equações principais também, nós temos do lado direito um coeficiente, um valor b. Esse coeficiente b ele tem que ser positivo. Então, tem que ser, por exemplo, 5 e não pode ser, por exemplo, menos 5. Então, tem que ser um coeficiente positivo. Nós vimos que, em alguns casos, então, quando a gente tem uma equação de restrição que é uma equação do tipo maior ou igual ou menor ou igual, nós adicionamos uma variável de folga, uma variável adicional, para transformar essa inequação em uma equação de igualdade. Então, dessa forma, nós conseguimos resolver o problema. Bem, o que a gente vai ver nessa videoaula é que, em alguns casos, não basta ter uma variável de folga, uma ou mais variáveis de folga. Nós precisamos adicionar ainda mais variáveis ao problema para conseguir resolver. Então, a gente vai ver que, em alguns casos, nós temos que adicionar variáveis que a gente vai chamar aqui de variáveis artificiais. Então, eu vou adicionar essas variáveis para poder tornar tornar possível de resolver o problema através do método simplex. Tá? Então, a gente vai complicar um pouco mais o problema adicionando variáveis, mas a gente vai ver que, com isso, a gente consegue resolver o problema. Vamos ver como é que se faz? Então, vamos ver nos slides. Muito bem, vamos ver então como utilizar as variáveis artificiais. Para isso, vamos partir deste exemplo. É um problema do tipo maximizar, a gente tem 3 variáveis, x, y e z, e nós então queremos resolver pelo método simplex. Bem, a gente vai então colocar na forma canônica perfeita. Vamos ver como então fazemos isso. O primeiro passo é colocar o sistema na sua forma slack ou com folga. Então, temos aqui o problema. Então, primeira coisa é que todas as equações de restrição, elas têm que ser do tipo igualdade. Aqui a gente tem 3 equações de restrição e dessas 3, essas duas aqui, as duas primeiras, elas são do tipo menor ou igual. Então, nós temos que passá-la para o tipo igual. Para fazer isso, como a gente viu, a gente vai, então, utilizar as variáveis de folga. Então, aqui do outro lado a gente tem então as variáveis de folga R e S colocadas, né? Então vai ficar mais R igual a 3 e aqui mais S igual a menos 5. E a terceira restrição não precisa de variável de folga porque já é uma restrição do tipo igualdade. Muito bem, aí a gente tem então essas duas variáveis de folga, R e S. Pois bem, a segunda equação de restrição, ela é igual a menos 5.
E o que a gente viu é que do lado direito, essas constantes aqui, que são os b's, elas têm que ser do tipo, têm que ser positivas. Portanto, não pode ter esse menos 5 aqui, então nós temos que multiplicar toda essa equação, segunda equação de restrição, por menos 1. Ao fazer isso, nós obtemos essa nova equação aqui, vai ficar menos 2x mais y menos s igual a 5. Pois bem, do lado aqui direito, o 5 aqui ficou então positivo, mas a variável de folga s ficou negativa. Bem, então o que acontece aqui? As duas equações aqui de restrição, então as duas últimas, né, elas não têm variáveis básicas. Por quê? Porque o S aqui ele tem um coeficiente igual a menos 1 e na terceira equação de restrição a gente só tem o x, o y e o z que não são variáveis básicas, né? Eles têm coeficientes diferentes de 1 e, além disso, eles aparecem nas demais equações de restrição. Que a gente viu que as equações básicas, as variáveis básicas, elas têm que ter coeficiente 1 e aparecer em apenas uma das equações de restrição. Portanto, a única equação de restrição aqui que possui uma variável básica é a primeira, que tem o R aqui. Então, não tem como colocar na forma canônica perfeita para resolver pelo simplex, né, somente com as variáveis de folga. E aí, então, vão entrar, como eu comentei, as variáveis artificiais. Então, vamos colocar aqui na segunda e na terceira equação de restrição as variáveis artificiais, A1 e A2. Né? Dessa forma, então, elas entram aqui como sendo positivas, com coeficiente 1, portanto, as duas aqui vão ser variáveis básicas nesse problema, junto com o R. Muito bem, mas como é que a gente vai resolver? Essas duas variáveis, A1 e A2, elas têm que ser iguais a zero. Elas não podem ser diferentes de zero, porque senão elas vão alterar o problema. Né? Eu estou colocando essas variáveis, mas partindo já do princípio que elas vão ser iguais a zero para que elas não alterem o problema. Como é que a gente resolve, então? Vou mostrar duas maneiras de resolver. A primeira maneira é o método do grande M, o Big M. Né? Então, nesse método, quando é necessário utilizar as variáveis artificiais, essas variáveis vão entrar na função objetivo, mas com um coeficiente grande, que é o coeficiente M, para induzir o valor zero das mesmas. Vamos ver o exemplo. Suponha que a gente tem aqui esse outro problema. É um problema do tipo minimizar uma função U com duas variáveis, né, x e y, sujeito aqui a duas restrições principais, e se a gente passar essas restrições aqui para a forma com folga, a gente vai chegar nisso daqui. Né? A gente vai ter aqui uma variável base, duas variáveis básicas, R e S, como aqui é do tipo maior ou igual, elas entram negativo, com sinal negativo, portanto, não são variáveis básicas. Né? R e S aqui tem coeficiente menos 1, portanto, não são básicas. Então, a gente tem que colocar as variáveis artificiais, né? Então, o problema fica aqui, um A e um B, né? Com essas duas variáveis artificiais que são básicas, nesse caso aqui, porque elas têm coeficiente 1. Cada uma aparece em apenas uma das equações de restrição. Como é que a gente vai garantir que essas variáveis A e B aqui, nesse caso, elas vão ser iguais a zero? Então, a gente vai colocar um coeficiente M nessas duas variáveis, multiplicando essas duas variáveis, vamos colocar isso na função objetivo, da seguinte maneira. Então, vai ficar a função... Lembre-se que a função era do tipo minimizar a função U. Né? Então, a gente multiplica a função objetivo dos dois lados, né, por menos 1, de forma que esse problema, então, passa a ser um problema do tipo maximizar. Então, maximizar menos U igual a menos 3x menos 2y, e a gente coloca aqui já com o sinal também negativo, porque entraria aqui com o sinal positivo, mas como nós multiplicamos tudo aqui por menos 1, então fica menos m vezes a menos m vezes b. Então, a ideia é que o coeficiente m aqui, ele
a introdução desses dois termos aqui não pode alterar a função objetivo. Para isso, então, o A e o B eles precisam ser iguais a zero. Para forçar o A e o B serem iguais a zero, a gente supõe que o M é um coeficiente muito grande, né? Então, para compensar esse coeficiente muito grande, as variáveis A e B elas têm que tender a zero. Então, entram aqui na função objetivo e entram, então, as variáveis artificiais também aqui nas equações de restrição. Vamos ver, então, como é que a gente vai resolver. Então, aqui estou falando exatamente que eu acabei de falar, né, que o coeficiente M é grande para poder forçar as variáveis a serem iguais a zero. Bem, uma coisa que eu já havia falado também é que, na forma canônica perfeita, as variáveis básicas não podem aparecer na função objetivo. Então, a gente tem esse problema aqui. Nesse problema, a gente tem que as variáveis artificiais A e B, que são as variáveis básicas do problema, elas aparecem aqui na função objetivo. Então, a gente precisa retirar essas variáveis A e B da nossa função objetivo. Como fazemos isso? É simples. Nós temos as equações de restrição, as duas equações de restrição, que são essas aqui, e nós isolamos o A e isolamos o B. Fazemos isso aqui. A vai ser igual a... Então, vai ser 2 menos x, passa o x, o y e o menos r para o lado direito, então vai ficar 2 menos x menos 2y mais r. E o B fica 4 menos 3x mais y mais s. Portanto, com essas equações para o A e para o B, nós temos a nossa função objetivo, nós substituímos essas equações do A e o B na função objetivo, vai ficar isso daqui, na função objetivo, menos 3x, menos 2y, menos o m vezes a. M vezes o A é a equação que a gente obteve aqui em cima. E menos m vezes b, que é a mesma equação também aqui em cima. Então, a gente pode reagrupar isso daqui, desmembra essas equações aqui, multiplica por m, e aí a gente isola aqui. A gente vai ter as variáveis aqui são o x, o y, o r e o s. Né? Então, vai ficar esse aqui, menos 3 mais 4m é o coeficiente que multiplica o x. Menos 2 mais m é o coeficiente que multiplica o y, o m que multiplica o r, m que multiplica s, e sobra essa constante aqui, menos 6m. Então, a equação fica com dessa forma, né, com as variáveis x, y, r e s, né, e os coeficientes que multiplicam cada uma delas. Muito bem, então, com isso, o nosso problema fica nesse formato aqui. Né? Então, é maximizar menos u, né, com essa equação de função objetivo, e aqui as nossas restrições principais, que não mudaram, né? Estão aqui com as variáveis de folga e com as variáveis artificiais. A gente pode, então, para montar o tableau, a gente coloca, então, as variáveis básicas do lado direito, então, vem para cá, menos a, menos b, e os b's vão para o lado esquerdo, menos 2 e menos 4. Então, bem, a gente, ao resolver esse problema, a gente quer que as variáveis básicas A e B, elas têm que a gente quer chegar nessa solução aqui. A e B são variáveis não básicas e iguais a zero. Tá? Então, a gente vai ter que chegar nessa solução se o problema tiver a solução. A gente pode chegar na solução também que A ou B, ou ambas, são básicas e com valores iguais a zero. Isso pode acontecer também. Né? Elas não necessariamente precisam ser não básicas, elas podem ser básicas, mas o importante é que seja igual a zero. Se o A e o B não forem... se o A ou o B, né, não forem iguais a zero, o problema não tem solução. Então, aqui a gente tem o tableau montado. Então, a gente tem as variáveis aqui na parte de cima, e na parte de cima a gente tem
As variáveis, então, vão ser aqui as variáveis x, y, r, s. Aqui os coeficientes que multiplicam essas variáveis, aqui a gente tem os coeficientes das equações de restrição. Aqui embaixo a gente tem os coeficientes que multiplicam as variáveis na função objetivo, né? Então, o coeficiente que multiplica o x, o coeficiente que multiplica o y, o r e o s. E aqui a gente tem os b's das equações de restrição, e aqui, no caso, a gente viu que, em exemplos anteriores, que muitas vezes aqui ficava zero na função objetivo. Nesse caso aqui, a gente resultou numa equação que tem resultou aqui um 6m, que é menos 6m, que é uma constante que faz parte da função objetivo. Igual a menos u, igual a menos a, igual a menos b. Então, esse é a primeira solução do problema. Lembre-se que a solução do problema é fazer do lado esquerdo as variáveis iguais a zero, né, que são as variáveis não básicas, e aí a gente obtém o valor das variáveis do lado direito. Então, a gente tem aqui a primeira solução, é x, y, r, s iguais a zero, e a igual a 2, b igual a 4, u igual a 6m. Portanto, aqui nesse primeiro vértice, né, que esse tabulo representa, a gente tem as variáveis a e b diferentes de zero, portanto, não é uma solução para o problema. Bem, vamos fazer o pivoteamento, então. O pivoteamento, a gente vai partir, vamos pegar o maior coeficiente, o coeficiente positivo. Vale a mesma regra quando a gente não tem as variáveis artificiais. A gente vai pegar os coeficientes positivos. Então, nesse caso aqui, a gente tem esses dois coeficientes aqui que multiplicam o r e o s na função objetivo, são negativos, menos m, menos m. A gente tem dois positivos, aqui menos 2 mais m e aqui menos 3 mais 4m. Ah, mas aqui a gente tem o menos 3 e aqui a gente tem o menos 2, né, aqui valores negativos, né? Mas o m é um coeficiente que a gente está supondo que ele é muito maior do que os demais coeficientes do problema. Portanto, com certeza aqui esse coeficiente é positivo e esse também é positivo, porque a gente tem m e aqui a gente tem 4m. Esse aqui é o maior deles, porque é 4m, né? Então vamos utilizar esse coeficiente aqui. E aí a gente escolhe entre os positivos, faz a conta que é 2 dividido por 1, vai dar 2, e aqui 4 por 3, né? Vai dar, então, 4 terços. Então, o 3 aqui vai ser o coeficiente de pivoteamento. Fazemos o pivoteamento, vale as mesmas regras, exatamente as mesmas. Aonde for o pivô, você divide, faz 1 sobre o pivô. Onde for na mesma linha, você divide o coeficiente pelo pivô. Na mesma coluna, você divide pelo negativo do pivô, né? E onde não for mesma linha, mesma coluna, tem uma regrinha para isso também. Então, esse é o nosso pivô. Após o primeiro pivoteamento, a gente vai ter essa solução aqui, onde a gente vai ter, então, a gente verifica que o m vai ficar sempre aqui na linha de baixo, o m não vai aparecer aqui na parte de cima. Então, a gente fez o pivoteamento em torno do 3, né? E aí o b que estava aqui do lado direito, era uma variável básica, ele veio aqui para cima, no lugar do x, né? O x veio para cá. O x, então, se torna variável básica e o b não básica. Então, a gente chega nessa solução aqui, esse segundo pivô, segundo tablô. Então, a gente vai ter aqui uma solução que corresponde a esse vértice aqui. O b, o y, o r e o s são zeros, igual a zero. O a é igual a 2 terços e o x é igual a 4 terços. E o u vai ser 12m mais 2m dividido por 3. Não é ainda uma solução. Por quê? Porque a gente tem aí aqui, vamos ver os coeficientes aqui, os coeficientes aqui da função objetiva, aqui vai ser negativo porque é menos 4m, aqui vai ser positivo porque é 7m, então isso aqui vai dar positivo, aqui é negativo, aqui vai ser positivo também, então a gente tem dois coeficientes aqui que com certeza são positivos. Além disso, o a aqui ele é diferente de zero, 2 terços. Então ainda não é o ponto ótimo, é uma solução possível, mas não é o ponto ótimo ainda. Isso que eu acabei de falar. Bem,
fazer um novo pivoteamento. Fazendo um novo pivoteamento, a gente vai fazer em torno agora, pegando aqui o 7m, esse coeficiente aqui, que é o maior deles, positivo. Então, a gente vai ter só um coeficiente positivo aqui nessa coluna, que é o 7/3. Então, ele vai ser o coeficiente do pivoteamento. E aí fazemos de novo o pivoteamento, vamos chegar nesse tablô aqui. Então, a gente vai chegar no tablô onde, assim, o B, fazendo o pivoteamento aqui, o Y vem aqui para o lugar do A, e o A vem aqui para cima, no lugar do Y. Então, a gente vai chegar nessa solução aqui, e agora aqui, sim, a gente vai ter o seguinte, esse primeiro coeficiente aqui embaixo, ele é negativo, porque o M é negativo. Aqui também vai ser negativo, porque o M é negativo. Aqui é negativo, negativo, portanto, né, a gente já viu que essa é a regra para a gente saber se chegou no ponto ótimo, né? Todos os coeficientes aqui são negativos na função objetivo. O valor da nossa função objetivo vai ser 34/7, né? O U é igual a 34/7. Então, a gente faz todas as variáveis do lado esquerdo iguais a zero, então B, A, R, S são iguais a zero, x e y, x vai ser igual a 10/7, y igual a 2/7 e a função objetivo 34/7. Então, essa é a solução para esse problema. Esse é o ponto ótimo desse problema, resolvendo, então, pelo simplex. O que a gente vê aqui de interessante? Nós resolvemos o problema, né, e não precisamos saber qual é o valor do M. O M continua aqui, aparece nesses dois coeficientes, mas não foi necessário determinar o valor do M para encontrar a solução. Essa é uma propriedade muito importante no caso desse método, né? Qual que é uma segunda maneira de resolver, né? Uma segunda maneira de resolver seria pelo método das duas fases, que eu vou mostrar, então. Bem simples também, vocês vão ver que é simples. Vamos ver esse problema aqui, do tipo minimizar uma função U, 3x mais 2y, então duas variáveis, é o mesmo problema que a gente viu, acabou de resolver pelo Big M. Vamos, então, colocando as variáveis de folga, R, S, colocando as variáveis básicas A e B, e multiplicando aqui em cima por -1, então a gente chega no mesmo formato que nós chegamos quando fizemos pelo Big M. A primeira fase desse método a gente vai resolver um problema equivalente a esse, que vai ter esse formato aqui. Qual que é a diferença entre esse sistema aqui de equações e esse outro aqui em cima? A gente substituímos aqui a nossa função U por uma função W e a gente quer minimizar essa função W. Essa função W é igual a mais B, né? Então, a gente quer minimizar essa função. E, bem, as funções, equações aqui de restrição, elas são as mesmas, não mudou nada, né? Então, eu quero minimizar A mais B, essa soma A mais B, como a gente supõe que A e B são variáveis que têm que ser igual a zero, né? Então, se eu resolver esse problema aqui para minimizar isso aqui, para o W ser igual a zero, A e B tem que ser igual a zero. Tá? Então, porque A e B, elas têm que ser maior ou igual a zero, né? Então, minimizar essa função aqui, W, significa que a gente quer obter os valores de A e B que resultam em zero. Portanto, a única maneira disso acontecer é o A e o B serem iguais a zero. Então, a gente vai... a ideia é semelhante ao Big M. A gente quer forçar uma situação em que o A e o B eles vão ter que ser iguais a zero. Então, resolver esse problema a mesma solução que resolve esse problema do W, ele vai dar também, vai ser a mesma solução para o problema com a função objetivo U. Então, a gente vai resolver pelo método das duas fases e
Bem, da mesma maneira que no método, a gente viu no método BigM, A e B aqui são variáveis básicas, então a gente não pode, elas não podem aparecer aqui na função W, aqui em cima, na função objetivo. Então a gente tem que retirar. Fazer isso é da mesma maneira. Eu isolo os valores de A e de B aqui nas equações de restrição e jogo aqui em cima. Tá? É simples de se fazer isso. A gente vai montar um tablô agora diferente do tablô que eu já mostrei nos casos anteriores. A gente vai colocar um tablô, montar um tablô em que vão aparecer as funções W e U, dessa forma aqui. Então, as variáveis não básicas, x, y, r, s, já são as variáveis que vão ficar do lado esquerdo mesmo, nas equações de restrição. Aqui, as variáveis a e b são as variáveis básicas. Então, a gente tem aqui as duas linhas das funções das equações de restrição, os valores de b e aqui as variáveis básicas do lado direito. Aqui, nessa linha, estão os coeficientes que multiplicam a função u, né? A função u, que é a função somente de x e de y, o r e o s não aparecem na função u, e a função w, né, que nós substituímos as equações de a e de b das equações de restrição e jogamos no lugar de a e b na função u, da função w, desculpe. Então, vai resultar nisso daqui. Quando fazemos isso, né, a função w vai ficar igual a 4x mais y menos r menos s e menos 6 igual a menos w. Então, vai ficar dessa maneira. Então, tem aqui as duas funções objetivas. Muito bem, então, essa é a segunda fase do problema, é resolver esse pivô. O primeiro pivô, a gente escolhe aqui, vamos olhar aqui as variáveis, os coeficientes aqui da função w. A gente tem aqui o 4 positivo, então vamos escolher aqui nessa coluna, escolho aqui entre os coeficientes das duas funções objetivo, entre o 3 e o 1. Vai resultar o 3 como pivô, tá? Então, e aí fazendo o pivô em torno do 3, a gente vai ter esses valores aqui. Então eu faço as contas aqui do pivoteamento para todos os coeficientes que estão aqui nessa tabela, inclusive para os coeficientes do w e da função u. E aí a gente obtém isso daqui. Nesse segundo pivô, então o b veio para cá, então automaticamente ele passa a ser igual a zero. O x veio para cá como variável básica no lugar do b. Essa é uma segunda solução com o a igual a 2/3, o x igual a 4/3, a função u é igual a 4 e o w é igual a 2/3. Aqui embaixo a gente tem os coeficientes aqui negativos, a gente tem o menos 4/3, menos 1, tem 1/3, 7/3 aqui no w. Bem, não é ainda uma solução, o ponto ótimo, aliás, é uma solução, mas não é o ponto ótimo ainda, né? Então, vamos fazer um novo pivô, vamos escolher aqui esse coeficiente aqui, na coluna dele a gente procura aqui entre os 7/3 e o menos 1/3, escolhemos o 7/3 que é positivo, fazemos o pivô em torno aqui do 7/3. Então, fazendo isso, a gente vai ter esse pivô aqui, esse tablô, né? Então, o que a gente observa aqui? Nos coeficientes do W, a gente tem menos 1, 0 e 0. E aqui também 0. Então, os coeficientes aqui são negativos e aqui é 0. Quando é 0, também a gente não tem como você... isso é um indicativo de que chegamos no ponto ótimo. Aqui é negativo e aqui é 0. A gente não tem nenhum valor de coeficiente que seja maior do que 0. Então, isso é um indicativo de que chegamos num ponto ótimo aqui, olhando os coeficientes do W. Bem, então, nós vamos ter aqui, se a gente olhar aqui, a gente vai ver aqui o B e o A, né, que a gente trocou de posição aqui entre o A e o Y. Então, o B, o A, o R e o S vão ser iguais a 0. A função W ela é igual a 0. Né? Se A e B são iguais a 0, o W também tem que ser igual a 0.
E a gente tem o U vai ser igual a 3 sétimos, a 34 sétimos, desculpem. E o X vai ser igual a 10 sétimos e o Y igual a 2 sétimos. Portanto, é o mesmo que a gente eliminar essa coluna do B e do A, e se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente obtém um tablô muito semelhante com os valores de coeficiente aqui, muito semelhantes ao caso do Big M. Então, a gente tem essa solução, então, com o valor da função U igual a 34 sétimos, o Y 2 sétimos, X igual a 10 sétimos. Esse é o mesmo resultado do método Big M. Tá? Então, a gente chega no mesmo resultado com um método diferente. Uma coisa importante aqui é que nos valores aqui do R e do S, aqui esses valores aqui estão negativos, né? Então, esse é um indicativo também de que a gente está num ponto ótimo aqui para a função U. Então, duas maneiras de resolver, também bastante simples essa maneira de resolver, né? E usando, então, as variáveis artificiais para resolver esse problema. Ok? Então, qualquer dúvida, por favor, me consultem, que estou à disposição.